Graça e paz, gente querida, povo de Deus. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente, iniciando esta live, com um coração cheio de convicção. A convicção que vem pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. O que a palavra diz a respeito da fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. E como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, pela pregação e o ouvir a palavra de Cristo. Então, conforme eu vou ouvindo o Evangelho, essa fé vem junto com o conhecimento da palavra do Evangelho. E isso gera dentro de nós uma profunda convicção. Uma convicção arraigada, alicerçada, enraizada no nosso coração. E essa convicção nos faz ver, nos faz enxergar a verdade. É algo tão vivo, tão profundo dentro de cada um de nós, que você pode ouvir o que for, pode acontecer o que for ao seu redor, essa convicção permanece firme dentro de você. É como que você veja o invisível. E isso vem através do Evangelho da graça de Deus. E cada vez que eu estou aqui nesta live, com esse privilégio de chegar até você, eu acredito que essa mesma convicção que Deus pôs dentro do meu coração, ela vai sendo posta dentro do teu próprio coração. Por isso eu quero novamente falar aquilo que falei na live passada. Você precisa conhecer cada carta de Paulo. Você precisa mapear cada carta de Paulo. Ter um domínio em conhecimento de cada carta de Paulo. Porque fazendo assim, essa convicção brota dentro de você e você passa a ter uma visão clara do que é o Evangelho da graça de Deus. Porque eu só vou ter uma convicção e uma visão clara do que é o Evangelho da graça de Deus quando eu conhecer as cartas do apóstolo Paulo. Nunca esqueça isso. Enquanto eu misturar todas as coisas, a visão que eu vou ter é distorcida a respeito do Evangelho, porque o Evangelho vai ter elemento estranho. Mas quando eu tiver convicção de cada carta de Paulo, quando eu tiver conhecimento, revelação de cada carta de Paulo, tiver o domínio de cada carta, você entende? Quando eu falo ter o domínio do conhecimento de cada carta, é que aquilo se tornou claro para mim. De ponta a ponta de cada carta eu vejo agora como é a coisa. Eu creio, eu entendo. Cada carta de Paulo já saiu do papel e já está gravada aqui no meu coração. Já está memorizada na minha mente. Cada carta de Paulo já se tornou uma coisa viva dentro de mim. Você entende o que eu estou dizendo? Então, essa convicção é uma coisa gloriosa que nasce dentro de mim pelo conhecimento da carta de Paulo. E isso me torna uma pessoa inabalável. Uma pessoa com capacidade de resistir a esta vida, resistir aos problemas, resistir às adversidades, resistir aos falsos ensinos. Ela cria um escudo dentro de mim de proteção. E nada mais penetra, porque o conhecimento do Evangelho está dentro de mim. Lembrando sempre isso, o que Paulo disse ali em Gálatas capítulo 1, quero ler aqui com você. Isso é muito importante. Você tem que entender isso. Paulo disse, porque faço-vos, porém, saber, irmãos,
capítulo 1 de Gálatas, versículo 11, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então você tem que saber fazer essa separação. O evangelho que Paulo anunciava não era segundo o homem, não trazia tradição da lei, tradição religiosa, não era fruto de alguma mente humana, mente carnal, que produziu alguma imaginação, algum ensino por conta própria. Então ele fala que o evangelho que ele anunciava não era segundo o homem, nada procedia do homem. Olha como isso é sério. Olha como você tem que levar em consideração isso que Paulo está dizendo. Porque muitas coisas hoje procedem do homem, procedem da igreja organizada, procede da cabeça das pessoas. O evangelho que Paulo pregava não foi produzido pela cabeça dele, pelos pensamentos dele, não vinha do homem. Você entende quando eu falo assim? E ele diz, vou ler de novo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Agora olha o versículo 12. Porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum. Porque a gente fala que as cartas de Paulo, aí está o evangelho, fora disso não está evangelho, está ensino religioso. Agora Paulo diz, eu não aprendi, ele não recebeu, presta atenção. O que é receber alguma coisa do homem? É quando o homem começa a ensinar pela sua própria mente carnal. É quando o resultado dos pensamentos do homem, o que ele acha, o que ele pensa ser, ele começa a ensinar isso como se fosse evangelho, e não é. É produto da sua própria cabeça. Então, muitas coisas que você ouve hoje, você aprendeu, é ensinamento do homem. São coisas criadas pela mentalidade carnal. São ensinos baseados em raciocínios humanos. E isso é perigosíssimo. E é o que mais tem nos dias de hoje. Aí Paulo diz, porque eu não recebi esse evangelho que ele pregava, ele não recebeu e nem aprendeu de homem algum. Então o que Paulo pregava, ele não teve influência de homem algum. Não foi nenhum dos apóstolos que já eram apóstolos antes dele, que veio dar aula para Paulo sobre o evangelho. Não, o que Paulo ensinava ele não aprendeu de Pedro, ele não aprendeu de Tiago, ele não aprendeu de Judas, ele não aprendeu de João, nem de Mateus. Você entende quando eu digo isso? Não aprendeu de Lucas, não aprendeu de Marcos, não aprendeu de João Batista. Porque se ele tivesse aprendido desses personagens, seria o evangelho recebido de outro homem. Então olha como é sério isso que eu estou te dizendo. Olha como você precisa ter clareza disso que eu estou dizendo. Então ele está dizendo, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum. Então Paulo não aprendeu o que ele pregava, ele não aprendeu de homem algum. Ele não recebeu de homem algum. Então como Paulo soube disso? Você entende que isso que Paulo está dizendo anula o homem? Anula a religião? Anula os pontos de vista pessoais? O eu acho, eu deixo de achar? Você está entendendo que isso que Paulo está dizendo? Ele não recebeu de homem algum. Então como que ele recebeu? Ele diz, mas mediante revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Então o evangelho que Paulo pregava, esse evangelho da graça de Deus. Por isso que eu digo, você tem que mapear cada carta de Paulo, esmiuçar cada carta dele, memorizar, interiorizar cada carta dele, conhecer parte por parte de cada carta do apóstolo Paulo. Isso vai criar um escudo do evangelho que ele não recebeu de homem algum. E quando eu
tenho o domínio sobre as cartas de Paulo, domínio no conhecimento, eu as conheço parte por parte, eu tenho o espírito das cartas de Paulo em mim, isso cria um escudo, e quando vier qualquer ensino, presta atenção, quando vier qualquer ensino, mesmo que as pessoas estão falando da graça, quando vier qualquer ensino que não condiz com as cartas de Paulo, esse escudo vai detectar e vai repelir. Mesmo que sejam pregadores da graça, quando começarem a falar coisas que não estão em linha com as cartas de Paulo, o conhecimento das cartas de Paulo cria um escudo em você. Automaticamente é um repelente, você vai, estou enxergando. Começa a repelir as cartas de Paulo, o conhecimento que elas lhes trazem. Cria um escudo, um campo de força. E ainda que você veja alguém falando sobre a graça de Deus, quando vier qualquer coisa da mente da pessoa, o escudo é um campo de proteção, vai bater e vai cair. Ele não aprendeu e nem recebeu o evangelho de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Então, para mim ter uma visão clara do evangelho, eu estou me estendendo um pouquinho nisso porque é necessário. Para mim entender o que é o evangelho da graça de Deus, eu tenho que compreender as cartas de Paulo. E levando em consideração isso que eu já falei para você, preste atenção. Paulo não aprendeu de homem algum, significa que ele não aprendeu de Pedro. Ele não aprendeu de João, ele não aprendeu de Tiago, de Judas, nem de Mateus, Marcos e Lucas. Você entende o que eu estou te dizendo? Ele não pegou nenhum pensamento desses personagens da Bíblia. Ele não aprendeu de homem algum. Você entende isso? Mas ele aprendeu como o próprio Senhor Jesus Cristo, que apareceu para ele no caminho de Damasco, revelou este evangelho da graça de Deus a ele. E este evangelho cria em mim uma grande convicção, um campo de proteção, um escudo que quando qualquer coisa que vier até em mim, que não é o evangelho da graça de Deus, esse escudo vai rejeitar e vai manter em mim e em você essa convicção profunda, sem nenhuma mistura de nada. Você entende isso, meu irmão, minha irmã querida, gente preciosa? E é para isso que nós estamos trabalhando, para alcançar você com esse conhecimento, para que esse escudo cresça dentro de você, para com que essa mentalidade do evangelho seja formada dentro de você. E assim eu que estou aqui, que sou só uma voz, nada mais que isso, não sou grande coisa, não sou o apóstolo, e nem quero ser, não sou o grande que vai pregar, não, meus irmãos, isso é coisa da carne, sou só uma voz que vai comunicar a você esse evangelho da graça de Deus, me tornando um cooperador da tua fé e do teu crescimento espiritual. Mas vamos à palavra de hoje. Nessas últimas 4 lives gravadas, nós falamos sobre carta de Paulo aos Gálatas. E vamos continuar naquele capítulo 13 e 4, que é uma riqueza imensurável que nós encontramos nesses capítulos. Ou melhor, na carta inteira. Então estou aqui com a Bíblia aberta em Gálatas capítulo 4. E vou ler parte do texto que utilizamos na live passada. Gálatas 4, 4 a 7. Vou ler. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Então, olha como é simples a leitura e quanta clareza ela expressa. Então, presta atenção, olha. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, olha lá, nascido de mulher, nascido sob a lei,
Olha o versículo 5. Para resgatar, tirar de baixo os que estavam debaixo da lei, resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então dá a entender que se eu não saísse debaixo da lei, eu não poderia receber essa adoção de filhos. Foi necessário Cristo nos resgatar da lei, pôr um fim na lei, para que nós fôssemos adotados como filhos. E agora adotados, Paulo continua. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, passamos a ser o quê? Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então vamos recapitular por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas. Eu sei que você já sabe, mas eu preciso repetir e repetir muito. O que aconteceu com os Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, fundou as igrejas na região da Galácia. O que Paulo ensinou para essas igrejas? Paulo não ensinou as campanhas. Paulo não foi fazer campanha de Jericó, não foi pregar o azeite da botija, a farinha da panela, não foi pregar gigante Golias, não foi. Paulo não foi pregar isso para eles. Paulo não foi pregar Malaquias 3. O que Paulo foi pregar para os Gálatas? Paulo não foi pregar o Monte Sinai e nem fazer campanha em Monte Sinai. Não foi pegar um pouquinho de água do Rio Jordão. Não, Paulo não teve pacto com nada dessas coisas, entende quando eu falo assim? O que Paulo foi ensinar para os Gálatas? Ele foi ensinar o Evangelho da graça de Deus, o Cristo crucificado. Vou ler aqui para você, aqui no capítulo 3 de Gálatas, versículo 1, olha o que Paulo fala. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Então o que Paulo foi ensinar lá para os Gálatas? A obra da cruz. Paulo diz aqui que expôs o Cristo crucificado. Ensinou tudo a respeito do sacrifício perfeito na cruz. Ensinou tudo a respeito da nova aliança, do sangue derramado. Ensinou tudo o que aconteceu na cruz. Ensinou tudo a respeito da graça que vem através desse sacrifício perfeito na cruz. Ensinou a salvação pela graça. Ensinou a inutilidade das obras da lei. Ensinou que o fim da lei é Cristo, que todas aquelas alegorias do Velho Testamento, tudo aquilo acabou na cruz. Ensinou que a lei teve um fim na cruz, que a velha aliança acabou na cruz. Expôs o Cristo crucificado. Paulo pregava o Cristo crucificado? Claro que pregava. Olha, eu vou ler Gálatas 3:1 de novo, olha aqui. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Então Paulo expôs o Cristo crucificado, pregou o Evangelho da graça de Deus e se ausentou. Depois chegou o pessoal da lei, aquele pessoal que não entendeu que a velha aliança havia acabado. O pessoal da circuncisão, os guardadores do Velho Testamento. Que nem nos dias de hoje, você vê um monte de gente que só prega o Velho Testamento. Ele está lá no judaísmo. As campanhas que eles fazem é judaísmo. Eles fazem réplica da arca, eles fazem festa das primícias, eles constroem templo de Salomão, que acabou na cruz, porque o templo verdadeiro somos nós somos a igreja. Ainda hoje, o pessoal do Velho Testamento é o que mais está aí na mídia. Basta ligar a televisão, pelo menos aqui em São Paulo,
você só vê pregação do Velho Testamento. Essa gente chegou na igreja dos Gálatas e se infiltraram lá. E começaram a persuadir os Gálatas dizendo que, olha, isso aí que Paulo ensinou não é suficiente. Vocês têm que se voltar para o Velho Testamento. Vocês têm que se voltar para a lei, se circuncidar, começar a guardar sábado. Vocês têm que mudar o hábito alimentar, porque aquelas comidas os judeus não comiam naquele tempo. Vocês têm que fazer isso, fazer aquilo, e olha a lei, olha as tábuas da lei. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Esse pessoal entrou lá, começou a persuadir os Gálatas a deixar o que Paulo ensinou. E os Gálatas acabaram sendo influenciados por isso e deixaram a graça de Deus de lado e se voltaram para a velha aliança. Então Paulo fala no versículo 6, admira-me que estáis passando tão depressa. Olha como a coisa aconteceu depressa. Paulo ensinou a graça de Deus para ele, se ausentou e rapidamente o pessoal da lei se infiltrou lá e tão depressa eles começaram a deixar os ensinamentos de Paulo e partir para o evangelho da circuncisão, o evangelho da lei. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Então o que é na ótica de Paulo, baseado em Gálatas, o evangelho pervertido? É quando eu trago o judaísmo e misturo com a nova aliança. É quando eu começo a trazer o Velho Testamento e misturar tudo com as cartas de Paulo, como se fosse do mesmo nível, a mesma coisa, e acabar mais praticando o velho do que o novo. É trazer elementos estranhos ao evangelho e trazê-los e misturar com o evangelho. Então Paulo fala, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo alerta, eu tenho falado isso sempre para vocês. Vocês nunca mais vão esquecer disso que eu estou dizendo para vocês, pela repetição. Aí Paulo fala, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, eu, Paulo, se começar a mudar o discurso e me desviar do que eu já ensinei para vocês, eu me incluo nisso, até descer um anjo do céu e pregar um evangelho que ultrapasse essas coisas que eu tenho ensinado a vocês, seja o quê? Amaldiçoado. Olha o termo que Paulo usa. Paulo não usou um termo delicado, ele usou um termo forte. Seja anátema, amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebesse, seja amaldiçoado. Então aí Paulo começa a dissertar em todos os capítulos o erro que eles cometeram. Começa a comparar a lei com a graça, os caminhos errados que eles tomaram, se desviando dos caminhos da graça. Paulo traz aqui um ensinamento extraordinário. Você quer entender bem que a lei leva as pessoas para a escravidão, e se você está debaixo da lei, você caiu da graça e está desligada de Cristo, precisa entender Gálatas. Gálatas não é esse evangelho, vem aqui que a tua vida vai mudar, vem aqui que você vai ter emprego, vem aqui que você vai ser curado, você tem um filho problemático, traga uma peça de roupa aqui, que nós vamos ungir e vai libertar o seu filho. Ah, o seu marido está bebendo? Olha, leva uma aguinha orada aqui, põe na comida dele, para libertar ele da bebida. Isso aí não é evangelho. Esse negócio que Deus vai resolver os problemas, vem para a igreja que Deus vai resolver os problemas, e não ensinar nada do evangelho para a pessoa, isso é um falso evangelho. Trabalha na fraqueza das pessoas, trabalha nas necessidades das pessoas, trabalha na mente das pessoas fracas que não conhecem o evangelho e mantém elas manipuladas o tempo todo. Se tornam massa de manobra, fáceis de ser exploradas, vão tomar o dinheiro delas, ofertas, os dízimos, os trízimos, vão levar elas a acreditarem em chavinha de plástico ungida, como se fosse chave da casa própria. Você entende quando eu estou dizendo isso? Não é? Evangelho é isso aqui que está nos Gálatas. Paulo escreve essa carta para mostrar o engano que eles cometeram.
Gálatas não vai mostrar para você 7 passos da vitória. Não vai mostrar para você como conquistar o impossível. Não vai mostrar para você campanha de dar volta por cima. Porque esses assuntos não cabem em Gálatas. Isso é um falso evangelho. Então Paulo começa a escrever a carta aos Gálatas, mostrando o caminho errado que eles tomaram, e eles voltaram para o ministério da morte. E Paulo vai discorrendo tudo isso. É o que nós estamos fazendo todas estas lives. Aí ele chega aqui no capítulo 4, nós trabalhamos no capítulo 3, estamos no capítulo 4. Versículo 4 ele diz: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, já explicamos isso a live passada, nascido de mulher, Cristo teve que nascer como um de nós, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para fazer o quê? Resgatar os que estavam sob a lei. Então Cristo vem, ele nasce debaixo da lei como um judeu, ele cumpre a lei, morre na cruz, é o último sacrifício da lei, e pôs o fim na lei, na cruz do Calvário, nos resgatou de debaixo da lei, acabou o ministério da lei, acabou. Para quê? Para que recebêssemos a adoção de filhos. Então presta atenção. Porque essa adoção de filhos ela não acontece na lei. Porque a lei não dava condições. Na lei o pecado está em vigor. A lei é a que aponta o pecado e cobra a perfeição. Como nenhum homem era perfeito, a lei condenou todo mundo. Então era preciso pôr um fim na lei, para que agora Deus viesse nos adotar como filhos. Repare bem que não tem a adoção lá no Velho Testamento. A adoção só acontece aonde? Na Nova Aliança. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora olha o que Paulo fala. É isso que vamos trabalhar hoje. Porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. De sorte, presta atenção, você é filho, de sorte que você já não é escravo. Você é filho, e sendo filho você é herdeiro de Deus. Então, olha que coisa extraordinária, você crê no Evangelho, crê em Jesus Cristo de verdade. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, a mesma vida que Deus tem, presta atenção, está dentro de você. Ele compartilhou essa vida através de Jesus Cristo. Lembra ali em João, Jesus Cristo disse assim: se o grão de trigo não cair na terra, fica ele só. Mas se ele morrer, aliás, se o grão de trigo não morrer ao cair na terra, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Então presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Você pega uma semente de trigo, ela está morta, você planta na terra, nasce um pé de trigo e aquela semente se reproduz em centenas de outros grãos conforme a sua espécie. Então Deus quer reproduzir em nós um monte de filhos semelhantes a Jesus Cristo, segundo a espécie de Jesus Cristo. Presta atenção. Você pegou uma semente de trigo, plantou na terra, ela está morta, ela se reproduz em centenas de outras sementes de trigo iguais a ela. Sim ou não? Sim, da mesma espécie. Então Jesus Cristo vem, ele vai morrer, ele é a semente verdadeira. Ele vai ser plantado na terra aqui pela morte. Mas quando ele ressuscita, ele se reproduz. É como se a planta tivesse crescido e reproduziu milhares de outros segundo a sua espécie. Então Cristo morreu, foi plantado aqui na terra, e agora Deus reproduziu um monte de filhos segundo a sua espécie. Olha que coisa gigantesca. Então eu e você, nós temos a vida de Deus dentro de nós. Será que você entende isso?
Essa vida eterna já está dentro de nós, no nosso espírito. Deus reproduziu um monte de filhos, plantando Cristo, que é o próprio Deus que se encarnou aqui na terra na morte. Então Cristo foi plantado aqui na terra, ele morreu, cumpriu a lei, nos libertou da lei. Agora Deus, através de Cristo, vem se reproduzir em milhares, segundo a sua própria espécie. Por isso que você é filho de Deus. Por isso que eu sou filho de Deus. Por isso que nós somos filhos de Deus. A vida de Deus está dentro de cada um de nós. Você está entendendo isso? Só para você... Eu poderia ir mais fundo. Eu sei que tem muitos irmãos novinhos que vão se complicar com esse pensamento. Então, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se reproduziu aqui na terra, em cada um de nós. E gerou um monte de filhos semelhantes a Jesus Cristo. Mas só que isso não está nessa nossa carne, está no Espírito. Você entende isso? A semente que é Cristo foi plantada e se reproduziu em milhares e milhões de outros conforme a sua própria espécie. Então Deus se reproduziu em cada um de nós. Por isso que nós somos chamados filhos de Deus. Você vê que várias vezes, quando Jesus dizia que era filho de Deus, eles pegavam em pedras para matar Jesus, porque se dizia ser filho de Deus. Repare bem que lá na velha aliança, era ofensa para alguém dizer que era filho de Deus. Jesus falou isso e quase foi apedrejado, era uma coisa repugnante para quem tinha a mentalidade da lei e vivia debaixo da lei. Mas no Evangelho isso se torna claro, nós somos filhos de Deus agora. Então Cristo vem, cumpre a lei, morre para nos resgatar de debaixo da lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Agora passamos a ser filhos. No Evangelho da Graça de Deus, nós somos os verdadeiros filhos de Deus. E no versículo 6, o que ele fala? E porque sois filhos agora, o que Deus fez? Porque eu e você somos filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, o Espírito de Cristo. Aquela mesma qualidade de Espírito que Cristo era, nós somos hoje. Enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama agora, Deus é meu Pai, Abba Pai. Está difícil entender isso? Então agora que eu me tornei filho, Deus, Ele manda para dentro de mim o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito do seu Filho, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Eu preciso saber que, através disto, Deus vem morar em mim. Você é templo de Deus. Você é santuário de Deus. Você é o lugar verdadeiramente da adoração de Deus. Só o Evangelho mostra isso. Só o Evangelho da graça de Deus revela essa coisa. Isso aqui é um mistério, uma coisa profunda. Então, por que eu sou filho? Porque você é filho. Deus enviou ao nosso coração o Espírito Santo, o Espírito do seu Filho. Esse Espírito clama, Abba Pai. E ele fala, de sorte que você já não é mais escravo. Você é o quê? Você é filho. Então, eu fui pentecostal há muito tempo. Então eu pensava que o Espírito Santo era ficar fazendo essas coisas, gritar, e revelar, tremer. Cantava, é um tal de sapato de fogo, não posso me controlar. Você deve ter ouvido isso. É o varão do movimento que acabou de chegar. Nunca vi tanta besteira ser cantada que nem essa. A pessoa pensa que o Espírito Santo é
se descontrolar, apagar, cair no chão, né? Ficar rodando que nem um peão, bater o pé no chão, sair assim com o braço aberto no meio da igreja. Você pensa que a Espírito Santo é esse monte de coisa mentirosa que o pentecostalismo, eu posso falar isso porque eu fazia, mas não tem nada a ver com essas coisas. Tem nada a ver com essas coisas. Quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? Primeira coisa, ela tem revelação do Evangelho da graça de Deus. Ela se torna sábia. Ela passa a enxergar o Evangelho da graça de Deus. Ela se torna uma pessoa inteligente, com domínio próprio, com sabedoria de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é ficar tremendo, fazendo essas coisas que você vê por aí, que eu mesmo já fiz muito isso do passado. Então elimina esse falso Espírito Santo da mente. Então vamos trabalhar um pouquinho. Eu tenho que entender que o Espírito de Cristo está dentro de mim. Que eu não preciso fazer culto de busca do Espírito Santo. Existe hoje em dia até um dia da semana virou culto de busca do Espírito Santo. Aí a pessoa vai lá, vem aqui na frente, põe a mão na cabeça dele, vai dando glória para falar em línguas estranhas. Aí ela começa, glória, começa a falar glória rápido, aí para ver se começa a falar um montão de língua estranha na hora. Eu nunca vi ninguém na Bíblia, Paulo nunca ensinou a respeito disso. Eu vou buscar um tal de Espírito Santo, mas a pessoa não tem entendimento de que no Evangelho ele já habita dentro de mim. Quer ver? Vamos ler alguns textos da palavra de Deus. Você tem que ter clareza, muita clareza sobre isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ler aqui uma coisa importante. Paulo fala no versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus? Ele está fazendo uma pergunta para os coríntios, que era uma igreja de crentes carnais, cheia de problemas. Ele fala assim, não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Então ele diz que nós somos o santuário de Deus, a morada de Deus. O que nós estamos lendo lá em Gálatas? E porque eu sou filho, enviou Deus ao meu coração o Espírito do seu Filho. Ele vem para dentro de mim, se torna a minha própria vida, pelo qual clamamos Abba Pai. Então Paulo pergunta, Coríntios, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus, o verdadeiro templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita onde? Em vocês, está dentro de vocês agora. Os coríntios faziam um monte de coisas, mas não tinham noção de que era um santuário de Deus. Aqui mesmo nessa carta, vamos lá para capítulo 6, aí mesmo de Coríntios. Vamos ler versículos 19 e 20, Paulo fazendo a mesma pergunta. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, que vocês têm da parte de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Então nós somos comprados por preço. Qual é o preço pelo qual Deus pagou para nos comprar? Em Atos 20 fala, a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então nós somos comprados pelo sangue derramado na cruz, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo fala, acaso vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Vocês têm isso da parte de Deus, isso vem de Deus, e vocês não são de vocês mesmos. Então o que diz lá em Gálatas? E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Então o Espírito de Deus veio para dentro de nós. Nós somos o santuário de Deus, o lugar da morada de Deus. Nós somos os verdadeiros filhos de Deus. Entende isso? Entende ou não? Quero ler aqui Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1, sem pressa de ir para frente.
que diz lá no versículo 13? Presta atenção. Em quem também vocês, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, a pessoa ouviu a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? Paulo responde: o evangelho. O que é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Então, na mente de Paulo, a palavra da verdade é o evangelho da nossa salvação. Aí ele fala: tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. O que Paulo está dizendo? Quando eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e acreditei, fui selado com o Espírito Santo. O que é o selo do Espírito Santo? Quando eu era pentecostal, era falar em línguas, mas hoje eu sei que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, não é falar em línguas, não é selo com o Espírito Santo. O que é o selo do Espírito Santo? Eu vou dar o mesmo exemplo. Você comprou um imóvel, vai no cartório, faz uma escritura e registra a escritura no cartório de imóveis. Aquilo estando registrado, aquele imóvel, a prova de que ele é teu, é aquela escritura, aquele registro da escritura que tem lá. Se alguém vier reivindicar o imóvel, você fala: não, é meu, está aqui a prova, o registro e a escritura que foram lavrados num cartório de imóveis. É a mesma coisa o selo do Espírito Santo, porque eu sou filho. Deus, ele me selou, é a escritura, presta atenção, ele me manda o Espírito para dentro de mim. O Espírito é a escritura de Deus, de que eu pertenço a ele, que eu sou um filho. Foi lavrado, para você entender, lavrado no cartório de Deus, e foi registrado no cartório de Deus. A escritura que eu sou de Deus é o Espírito que ele me deu, pelo qual eu clamo: Abba, Pai. Você entende isso? Então Deus tem uma escritura em você que prova que você é o Filho de Deus. Essa escritura é o selo do Espírito Santo, do Espírito de Deus que habita em você. Entende isso ou não? Então Deus veio para dentro de nós. Cristo se multiplicou em cada um de nós. Deus gerou através de Cristo um monte de filhos, com a natureza dele, com a vida dele, para serem herdeiros dele. Só o Evangelho mostra isso. E esses filhos têm alguma escravidão? Geralmente a gente vê os famosos cultos de libertação que mais tem hoje em dia. Você passa assim em frente de uma igreja, está lá, dia tal, culto de libertação. Virou o programa da igreja. Você passa em qualquer lugar, tem uma placa de igreja lá e você olha, dia tal, geralmente é sexta-feira, culto de libertação. Você percebe isso? Aonde você passa tem um culto de libertação. Isso é para crente. O que eles querem dizer com isso? Olha, Jesus te salvou, você é filho de Deus, mas você precisa de libertação. Então vem aqui, nós já designamos um dia na semana que você vem num culto para a gente gritar, expulsar o diabo, ungir a tua cabeça com óleo, pôr imposição de mãos de você, expulsar o mal que está em você, o mal. Você percebe que todo lugar que você passa está lá, culto de libertação, e as campanhas, grandes campanhas de libertação. Venha que nós trouxemos o óleo de Israel, vamos ungir todos vocês, a unção do óleo que quebra o jugo. Olha e veja lá na frente das igrejas, todas têm um culto de libertação, tem assim o culto da prosperidade e o culto de libertação. Mas a pergunta é essa, olha o que Paulo diz lá em Gálatas. Ele diz: e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Agora olha o que Paulo fala no versículo 7 do capítulo 4 de Gálatas: de sorte que você já não é escravo,
de sorte que você já não é escravo. Meu Deus, você está entendendo o que eu estou dizendo? Se eu creio em Cristo, sou a verdadeira igreja, selado com o Espírito Santo, eu não sou mais escravo de nada, não preciso mais de culto de libertação, não preciso mais de unção com óleo, não preciso mais de gritaria. O problema é que a mente ficou escravizada, o falso evangelho, tantos anos. A mente foi destruída com esses ensinos de escravidão extraídos da velha aliança. E quando a pessoa ouve isso, ela fica desnorteada, porque ela está buscando libertação uma vida inteira. Ela não sabe nada do que é carne, a natureza humana caída. Ela não sabe nada que é obra da carne, porque ela acha que tudo que a carne manifesta como obra é tudo demônio, espírito da angústia, espírito da tristeza, espírito do adultério, tudo virou espírito. E ela não entende nada, então ela sente essas coisas na carne, e ela anda em tal de uma busca de libertação, mas ela está presa na carne, isso nunca vai sair dela. Por isso que ela tem que crescer no espírito e mortificando os feitos da carne através do homem interior, do homem espírito. É o único jeito de dominar a carne. Fora isso, não vai dominar nunca. Então, não existe culto de libertação para filho de Deus. Alguém vai falar assim, pastor, mas as pessoas que estão lá não conhecem o evangelho e precisam de libertação. Preciso. E qual é a libertação? Libertação da mente escravizada. Como que elas vão ser libertas? Como Jesus Cristo disse, conhecendo a verdade. Então, quando você prega o evangelho para quem está lá no mundo, vamos dizer assim, e o conhecimento do evangelho chega nele, é isso que vai libertar a vida dele. Não é gritaria, não é imposição de mãos, não é unção com óleo. Vê se Paulo alguma vez nas suas 14 epístolas escritas falou alguma coisa sobre unção com óleo. Vê, nunca falou nada disso. Você vai ver Tiago, que tinha a mentalidade da lei, que trouxe esse negócio de unção com óleo lá do Velho Testamento. Paulo nunca escreveu nada a respeito de unção com óleo. Para ele isso nunca existiu, acabou lá, ficou para trás. Todas aquelas unções da velha aliança acabou ali. De sorte que você já não é escravo, você é filho. Sendo filho, você é um herdeiro de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Isso aqui está no evangelho, isso aqui é verdade. Então Paulo está ensinando para os Gálatas, vocês deixaram a graça de Deus de lado. Vocês voltaram-se para a lei, para o ministério da morte e da condenação. Vocês estão se desligando de Cristo. Vocês não sabem que quando Cristo veio, ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para resgatar, nos tirar de debaixo da lei. Agora vocês estão voltando para um lugar que Cristo nos libertou de lá. Vocês estão voltando para um lugar que Cristo morreu na cruz para nos resgatar de lá. Vocês estão voltando para a escravidão que Cristo já pôs um fim. Estão voltando para a lei, aquilo que já acabou na cruz. Gálatas insensatos, Paulo fala, não é? Isso era insensatez. Então vamos para outro texto agora aqui em Romanos capítulo 8. Paulo está falando das mesmas coisas na carta dele aos Romanos. Romanos capítulo 8. Nós vamos ver ali, versículos 14 em diante, que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que nós lemos lá em Gálatas 4? E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que está em nós. Esse Espírito está em nós. Então Paulo fala, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora esse Espírito que está em nós, ele vai começar a nos guiar. E como é que o Espírito vai nos guiar? Ele não vai lá para o Velho Testamento te guiar naqueles ensinos de lá. Qual é o instrumento de trabalho para o Espírito Santo nos guiar? Ele vai nos guiar através do Evangelho da graça de Deus. Ele vai
trazer a verdade do Evangelho da Graça de Deus, revelar você a verdade do Evangelho da Graça de Deus. Ser guiado pelo Espírito não é estar assim, me veio um pensamento para comprar aquilo. Deus me revelou que eu tenho que fazer aquilo. Agora eu senti uma coisa aqui que Deus falou no meu espírito que eu tenho. Não, isso é a falsa guia. A pessoa está sendo guiada pelas emoções da carne dela e pensa que é ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai te guiar no Evangelho. Nada fora do Evangelho ele vai guiar você. A pergunta, como o Espírito Santo vai nos guiar? Ele vai nos guiar pelo Evangelho. É Ele que vai te levar profundamente às cartas de Paulo. Ele vai te guiar através do Evangelho. Você entende isso? Vamos ler uma outra coisa aqui. Depois a gente volta nesse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos voltar ali para Coríntios. Para lermos um versículo, no capítulo de número 2, versículo 12. Preste muita atenção nisso que eu estou te dizendo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Lembrando que nós estamos ali em Gálatas 4 e Paulo está dizendo o seguinte: e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Tenha isso em mente. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Então, Paulo, que Espírito nós recebemos? Ele diz, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê, Paulo, nós recebemos o Espírito que vem de Deus? Olha como o Espírito Santo vai nos guiar. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, como que o Espírito Santo vai nos guiar? Ele vai nos guiar para o Evangelho. Ele vai nos guiar através da verdade que é o Evangelho. Ele vai nos guiar através da revelação do Evangelho. Ele não vai nos guiar por outro ensino. Ele não vai nos levar para o Velho Testamento para a gente ficar sendo guiado pelas instruções de lá que já acabaram na cruz. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Então o que nós recebemos, Paulo? E sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos. Esse Espírito que veio para dentro de nós, vem de Deus para que conheçamos. Como Ele vai nos guiar? Através do Evangelho. Ele não nos leva fora do Evangelho. Para que conheçamos o que, Paulo? O que por Deus nos foi dado gratuitamente. Para que conheçamos por que esse Espírito que clama Abba Pai veio para mim, dado por Deus e me selou. Para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Então Ele que vai revelando o Evangelho da Graça de Deus. Ele vai nos guiando ao Evangelho da Graça de Deus, nos guiando às cartas de Paulo. Vai nos revelando o Evangelho da Graça de Deus. Isso é uma coisa lenta, trabalhosa, mas essa é a função, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado como? De graça. Por isso que a salvação é pela graça. Para conhecer, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Para quem eu recebi esse Espírito? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado como? Nos foi dado gratuitamente, gratuitamente. Então vamos lá, Romanos 8, onde nós estávamos, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora Paulo vai dizer a mesma coisa. Porque não recebestes espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Deus é o nosso Pai, o nosso Pai. Nós não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção.
baseados no qual clamamos ao Pai. Agora veja bem o versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Testifica o quê? Que somos filhos de Deus. Então aí dentro de nós, você que nasceu no Evangelho da Graça de Deus, está entendendo, está crendo que tudo mudou dentro de você. Aí dentro, o Espírito Santo testifica, ele afirma, você sabe que agora você é filho de Deus. Não tem como não saber. Você sabe, ninguém precisou te dizer isso. Aí dentro, o Espírito Santo testificou dentro de você que você é filho de Deus. Ele testificou. Por isso que nós temos convicção que a salvação não se perde, que esse evangelho é o evangelho eterno, o evangelho da graça de Deus. Por isso que nós conhecemos essas coisas e sabemos que nunca vamos perder a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Entende? Uma vez filho, filho para sempre. Não tem como ser interrompido isso. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Testifica o quê? Que nós somos filhos de Deus, que nós não somos escravos. O que ele faz? Ele vai nos revelando que por Deus nos foi dado gratuitamente. Agora, se a tua mente não foi renovada, você traz um monte de dúvidas, porque você vem daquele sistema de pregações de escravidão. Você vem daquele sistema de pregações que escraviza, que cobra, que põe fardo, que te domina, que te condena o tempo todo. Então, se a tua mente não foi renovada, você vai ter dificuldade de entender essas coisas. Mas ouça isso, veja se não está escrito. Até esta verdade limpar a tua mente por completo desse falso evangelho que está por aí. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. Nós não recebemos espírito de escravidão. Por isso que nós não estamos preocupados com nada. Nós não estamos preocupados com esses acontecimentos dos dias de hoje. O Covid-19, essa nuvem de gafanhoto que não chegou a entrar ainda no Brasil. Nós não estamos preocupados com as coisas do tempo do fim. Eu nem penso nisso. Por quê? Porque nós somos filhos e somos salvos. Entende? Eu vejo um monte de crente tudo preocupado. Qualquer coisinha que acontece, já vem um monte de live. Ó, o tempo do fim, Jesus já voltou, Jesus vai voltar, é as pragas. Um monte de gente temerosa, apavorada, com medo de tudo, insegura. Sabe por que está insegura? Porque não tem a convicção de que é o Filho de Deus. Que não precisa ter medo de nada, não é escravo de nada. Nós não temos espírito do mundo, esse espírito de escravidão que paira na mente de muitas pessoas. Isso não está em nós. Você está com medo das coisas do fim? Tenha medo não, você é filho e é salvo. Filho e é salvo. E os Gálatas deixaram isso de lado. E voltaram para trás, para o jugo da escravidão. Voltaram para a lei. E deixaram o evangelho da graça de Deus de lado. E Paulo escreve essa carta para quê? Para trazê-los à sobriedade, para despertá-los. E mostrar para eles que eles estavam se desligando da verdade do evangelho da graça de Deus. Entende? Então, só para deixar isso bem claro. Portanto, presta muita atenção. É inadmissível nos dias de hoje a gente se voltar para o Velho Testamento e só ficar pregando aquilo. É inadmissível praticar as coisas da velha aliança. É inadmissível trazer a lei e querer misturar com a graça. É inadmissível você ainda ficar com a mentalidade na velha aliança achando que aquilo tem vida e não entendendo que aquilo tudo acabou na cruz.
Você aceita essa palavra, meu irmão, minha irmã querida? Aceita essa live de hoje? Vamos terminando esta live. Foi uma alegria estar com você. Quero declarar que eu vos amo muito. Você, minha irmã preciosa. Você, meu irmão amado, gente de grande valor. A tua vida vale mais que o mundo inteiro. Não esqueça isso. Tá bom? Então vamos terminando esta live por aqui. Em nome que está acima de todo nome. Em nome de Jesus.